Meu nome é Ana Cristina Vilafranca, então sou aluna aqui do Polo de Sorocaba. Eu sou professora de matemática da rede pública estadual. Professor coordenador pedagógico de escola de ensino integral. Sou formado em filosofia, especializado em filosofia e professor da rede estadual há 7 anos. Eu vim buscar nesse curso, justamente eu tinha uma dificuldade com a parte de didática. Foi um curso que exigiu muitas habilidades novas. Ultrapassou as minhas expectativas, principalmente por ser semipresencial. Por ser um curso da Unesp, me gerou um interesse maior. As questões pedagógicas, o modo de dar aula e tudo mais. Em 2009, Ana, Marilda, Leia, Alexandre, Evelyn, Fábio, Cristina, Kelly e Cláudio concorreram a uma vaga para o primeiro curso de pedagogia semipresencial da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, a Univesp, em parceria com a Unesp. Cerca de 8.000 pessoas disputaram 1.350 vagas, uma média de 5,9 candidatos por vaga. Estes foram alguns dos matriculados e que iniciaram as aulas no dia 1º de março de 2010, em 21 polos espalhados por todo o estado de São Paulo. Os alunos, a maioria educadores da rede pública de ensino, tiveram 3.390 horas de aula, com 60% de atividades online e 40% presenciais. O nosso curso ele foi pensado numa sequência de disciplinas. A disciplina é dada de maneira integral até esgotá-la, depois passa para outra, né? Então o aluno fica focado completamente numa disciplina. O fato de o curso ser semipresencial foi fundamental para ele ter menos evasão do que normalmente um curso à distância tem. Porque ele acha que o fato de se encontrar com os colegas 2 dias por semana e discutir as experiências em comum, isso enriqueceu muito e deu alento para as pessoas prosseguirem no curso. O próprio público com o qual a gente trabalhou, que eram professores que estavam em sala de aula, eles tinham clareza das dificuldades e das expectativas que eles tinham com relação ao curso. E logo eu percebi que eles eram todos já licenciados, na sua grande maioria licenciados em outras disciplinas do currículo. Portanto, já tem uma experiência prévia. Meu nome é Sabrina Lima Ramos, sou professora do ciclo 1 em Teodoro Sampaio, sou formada em Educação Física pela Unesp de Prudente e a busca por uma formação mais específica foi o que me fez procurar esse curso. Sabrina é aluna do Polo de Rosana, um dos municípios mais distantes da capital paulista. São 650 quilômetros. As pessoas têm mania de achar que o curso à distância ele é mais fácil, né? Pelo contrário, ele se torna mais difícil porque ele depende muito mais da gente. Se você não se dispuser a tirar um tempo do seu dia e fazer as atividades, não vai ter como você fazer, porque você não tem ali a obrigação de estar ali igual na faculdade. Você tem que estar ali das 7 às 11. Não, você faz o seu tempo. Então a responsabilidade em cima da gente é maior ainda. Para falar a verdade, eu estudo na sala com a televisão ligada e no computador. Eu não consigo estudar com silêncio. Terça, quarta, sexta e sábado eu procuro sempre acessar, até porque eu faço outros cursos, então eu preciso dividir o meu tempo. Os livros, eles estavam à mão ali o tempo todo, então qualquer dúvida a gente recorria aos textos. No início foi difícil porque é pra gente se acostumar com a dinâmica do curso, né? Questão de estar lá e ser ao vivo, a gente precisa debater ali o assunto na hora, tá aprendendo coisas novas. Mas depois tudo vira rotina, né? Da rotina vira hábito, então vai ficando mais fácil. Meu nome é Rafael Dalti, sou formado primeiramente em Engenharia Agronômica pela Exalc USP, depois eu fiz Matemática no Oswaldo Cruz e depois agora Pedagogia. Rafael estuda no Polo da Barra Funda, em São Paulo. Eu achei que seria fundamental para o meu trabalho, né, realizar um curso de Pedagogia para me aprimorar e melhorar as condições, né, tanto minha quanto dos alunos aos quais eu atendo, né. Eu só lidava com ciclo 2 e ensino médio. Então, como eu não tinha experiência do infantil, isso me deu um embasamento muito melhor para lidar agora com o 6º, 7º ano. Essa questão de você organizar o tempo, você estipular o seu horário de estudo, estipular o seu trabalho. Aqui é o meu espaço onde eu estudo, né? Aqui são os livros do TCC, que eu estou já separados realmente para estar elaborando o TCC, até pedi uma prorrogação de prazo justamente por conta do tempo, né, disponível. Aqui ficam os cadernos de formação, né, onde eu
E os livros também, que eu utilizei muito deles para o curso, né? E aqui é onde eu acesso a plataforma, né, para a realização das atividades online. Na terça à noite, sexta à noite, era onde eu tinha que me empenhar mais, mas assim, a escrita realmente era no final de semana, que aí a gente tirava para fazer. Segunda-feira, final de tarde. Hora de se preparar para o encontro presencial. São 15 minutos da escola até a minha residência, aí eu vou rapidinho para casa, pego material, eu venho para o metrô e vou lá para a faculdade, para o polo da Barra. No horário de pico, né, fica mais complicado, né, mas a forte vontade, né, que conta, né, então deu certo sim. Esse micro-ondas é tudo bom? É uma aventura. A prefeitura tem parceria com algumas empresas de ônibus, então a gente arca com uma certa contribuição financeira todo mês, a mensalidade que a gente paga. Nosso calendário é diferente do calendário das outras faculdades. Então, a gente vai com o ônibus, mas nem sempre o ônibus está disponível quando a gente precisa. Você colocou técnico pedagógico e a produção de relatório. A viagem de Teodoro Sampaio, onde Sabrina mora, até o polo de Rosana, dura pouco mais de 1 hora. Nós temos alunos aqui de toda a região. Temos alunos aqui de Teodoro Sampaio, que fica a 100 quilômetros daqui, de Euclides da Cunha, que fica a 40 quilômetros daqui, Rosana e os assentamentos de trabalhadores rurais também. O nosso polo é um dos polos que tem a menor evasão dentre todos os polos da Univesp. E hoje a gente pode ver no TCC, no trabalho de conclusão de curso, e no trabalho das últimas disciplinas, a progressão qualitativa que o aluno teve foi muito relevante. Quando a Unesp deu essa oportunidade para os professores, foi uma oportunidade inquestionável, principalmente para nós aqui que estamos nessa região tão isolada. Nós tivemos muitas discussões boas aqui, a gente realmente aprendeu um com os outros. Às segundas e quintas-feiras, nas aulas presenciais, os alunos assistiam a programas produzidos pela Univesp TV. É possível uma professora de português estabelecer uma atividade de comunicação? O objetivo era abordar questões do conteúdo de cada disciplina e provocar discussões em sala de aula. Os vídeos é uma parte importante durante a aula. Então a aula não fica aquela aula maçante apenas, então você tem um corte ali para a utilização do vídeo e serve como link para o material escrito. Que houve uma grande aceitação por parte dos autores, por parte dos formadores e, sobretudo, por parte dos alunos. Os alunos gostam muito dos vídeos, inclusive, muitos desses vídeos eles são usados nas reuniões do trabalho coletivo dos próprios professores, dos nossos alunos, né, no ambiente de trabalho deles. E aponta para o coitado. A Univesp TV produziu 380 programas, entre síncronos, que eram exibidos ao mesmo tempo em todos os polos do estado, programas complementares e entrevistas em estúdio, na abertura e encerramento de cada disciplina. No decorrer das 30 disciplinas, a Univesp TV entrevistou pesquisadores de renome. As ações dos homens carregam propósitos, carregam intenções. A sociologia é feita de ações sociais. Do ponto de vista do sujeito, é preciso que o meio ambiente não significa cor de pele. O Lobato, digamos, tem um projeto inteiro de uma literatura infantil que ele constrói. A brincadeira é alguma coisa que é fundamental na criança. O ensino de ciências variou bastante. Então, ali você vê até elementos em que a professora quer avançar no conhecimento da criança. E os vídeos, eles também davam essa ideia e uma questão mais prática, né, do que a gente estava vendo na teoria. A gente fica preso na nossa, né? A gente fala, olha, eles estão com a mesma dificuldade que a gente, então, e você vê aquelas escolas do estado inteiro passando pelo mesmo problema que a gente. E buscando soluções diferentes do que a gente estava buscando, então enriquecia bastante para a gente. Isso fazia com que houvesse uma aproximação, e isso ajuda também na prática,
você ver-se no outro, na experiência do outro. Eu lembro que um dos conteúdos se referia às reformas pombalinas, outro dos jesuítas, Companhia de Jesus. O pessoal foi lá em Portugal entrevistar. Pombal pega nos estatutos, os novos estatutos, escritos, manuscritos à mão, e os entrega à universidade e diz: esta é a nova lei da universidade. Eu gostei muito dos vídeos da disciplina do professor Celestino. A estrutura do vídeo me agradou muito. A escola pública também se encontra impregnada pela lógica da organização capitalista do trabalho. E eu me lembro do vídeo do Ivan Illich, que discutia a sociedade sem escola, né? Nos anos 60, o filósofo e educador austríaco Ivan Illich criticou a institucionalização da sociedade e também a da educação. Para ele, a escola apresenta problemas sérios que prejudicam seu importante papel social. Eu lembro muito dos vídeos da Emília Ferreira e com a Ana Teberoski e sobre a educação infantil, alfabetização. Isso, nossa, foi riquíssimo. O processo de aprendizagem, do ponto de vista da criança, é evolutivo. Eu tenho 2 vídeos que eu gostei muito. Um deles é o de Reggio Emília. Estamos em Reggio Emília, uma cidade de 170 mil habitantes que fica no norte da Itália. Il primo prodotto per cui siamo famosi nel mondo è quello dell'educazione specialmente tra 0 e 6 anni, cioè quella che noi chiamiamo prescolare. In questo campo Reggio Emília è sicuramente un'eccellenza di livello mondiale. E este último, que foi feito na minha escola, né, que é da D30, que é com o professor Gentil, falando do protagonismo, né, dos alunos. O blog é um instrumento oficioso da escola, não é oficial, né, mas é apenas uma posição que aqueles que vivem aqui, alunos, pais, professores e gestores, têm de comunicar. E uma inovação que também eu achei importante, no começo não existia, mas ela foi sendo introduzida, foi aquela de abertura e a finalização. As entrevistas, de abertura e finalização. Eu, por exemplo, fiz isso na legislação. Na D25. Na D25. Como é que o senhor avalia a disciplina? Como é que ela foi? O senhor teve algum retorno dos alunos? Bom, nós tivemos uma participação boa no fórum de discussões. Eu, do meu ponto de vista, eu entendo que a disciplina alcançou o que ela se propunha. Nas entrevistas mesmo, a gente tinha essa oportunidade de mandar as perguntas, né, em tempo real e às vezes serem respondidas depois. Agora uma outra pergunta que vem do Polo de Rosana, é a aluna Nelma. Ela diz: podemos pensar em um novo paradigma na educação em função do uso das tecnologias em sala de aula? Não sei se é um novo O nosso diferencial foram as aulas presenciais, a discussão que nós tivemos aqui. Então, pontos que talvez se fosse totalmente à distância, seria uma discussão em fórum, aqui nós tivemos colegas que são do Fundi 1 ou são da educação infantil e que acabaram suprindo as dúvidas. Os encontros presenciais que a gente pode encontrar com os colegas, discutir experiências, trocar ideias sobre o que a gente está trabalhando e a gente aprende mais. E muitas vezes alguém tem uma experiência diferente do que a gente já trabalhou numa mesma atividade, numa mesma matéria. Durante essas aulas presenciais, né, era muito enriquecedora essa troca de experiência. O universo que cada um tem, totalmente diferente. As realidades são muito diferentes, então essa troca de experiência eu acredito que foi fundamental para o nosso crescimento enquanto profissional. Nas aulas presenciais, a ponte entre o conteúdo pensado pelos professores autores e os alunos era feita pelos orientadores de disciplina. O orientador de disciplina, ele acompanha os encontros presenciais da turma. Fantástico o apoio, a orientação, a dedicação, que você percebe a dedicação. Os nossos orientadores de disciplina foram um pouco a coluna vertebral das atividades pedagógicas e práticas, da orientação dos nossos alunos. Promove-se muitas discussões nesses encontros e, a partir das expectativas desses alunos, os orientadores de disciplina fizeram um trabalho muito importante promovendo atividades complementares. Quando você assiste um vídeo e tem possibilidade de ter interlocutor, né, para discutir um assunto, isso é essencial. A junção do ambiente virtual de aprendizagem e dos textos publicados nos cadernos de formação fez o diferencial do curso.
Professora, a gente está aqui no NEAD. Eu queria que o senhor primeiro explicasse o que é o NEAD, depois se pudesse mostrasse para a gente como que é a estrutura física desse espaço. Bom, o NEAD é o Núcleo de Educação à Distância da Unesp, é a estrutura que dá o suporte às iniciativas de educação à distância, né, especialmente no caso ao curso de Pedagogia Unesp-Univesp, e é uma estrutura que compreende um grupo de profissionais reunidos, em cada uma nas suas especialidades, uma estrutura tecnológica para dar suporte às atividades e é um local onde os professores também se dirigem para a organização dos cursos. Então, aí aqui são quantas pessoas da equipe, professor? Hoje nós contamos com 33 profissionais trabalhando conosco, que incluem web design, design instrucionais, projetistas gráficos, produção de vídeos, de tecnologia, profissionais da área de tecnologia da informação e depois pessoal administrativo. Vamos dar uma olhadinha, então? Bom, aqui é a sala de design instrucional, onde temos os profissionais que pegam toda a concepção dos cursos, da proposta curricular, da proposta de atividades dos professores e traduzem para um ambiente virtual. Então, isso eles são os responsáveis por cuidar da plataforma, seria isso? Da cara que a plataforma vai ter? Exatamente. Na verdade, eles pegam as atividades, os textos, todo o material pedagógico que o professor elaborou e faz a tradução desse material para um ambiente virtual. A parte de web design, que é, na verdade, o trabalho do pessoal de design instrucional, que é montado, e o web design que organiza isso dentro de uma linguagem de programação para um ambiente virtual. Então eles são os responsáveis pela plataforma. Pela plataforma, né? Imagine que a nossa designer instrucional, a Márcia, precisou interagir com todos os autores das mais diferentes disciplinas para pensar com eles a feição das atividades virtuais. Eu trabalho primeiro com os professores autores, né? Então, na organização da disciplina, na organização assim, dos conteúdos, como que a gente vai distribuir e trabalhar cada um desses conteúdos ao longo das disciplinas. Depois que o material está todo pronto, aí a gente vai colocar isso tudo na plataforma, né? Então também auxilio aí na elaboração e na implementação dos conteúdos na plataforma. E depois, no final, enquanto a disciplina está acontecendo, né, então eu faço também o acompanhamento da equipe de orientadores de disciplina e orientadores de turma. A gente tem material impresso. Então essa já é uma diferença grande do curso presencial normal, né, da Unesp, onde os materiais são disponibilizados, mas não assim em forma de caderno, né? Hoje o digital, ele, vamos dizer assim, contempla basicamente, né, a necessidade de você ter um material impresso. Mas o que a gente percebe ainda é que as pessoas ainda sentem que o material impresso, ter algo palpável, pode ser importante para algumas pessoas, né? E a proposta era essa mesmo, eu sempre, desde o início, eu sempre brincava com o pessoal e dizia, olha, para ser aluno desse curso não importa, ele não vai ter dificuldade. Ou ele vai ter o material impresso, se ele tiver dificuldade de acesso à internet, ele vai ter o material impresso. Se ele não tiver o material impresso, ele tiver acesso à internet, ele vai ou a um lan house, ele vai lá e vai acessar esse material. As apostilas foram fundamentais, né? Porque se você ter esse apoio teórico é muito importante. Às vezes eu estava na sala de aula, na escola, no intervalo de uma aula ou outra e podia acessar o texto e lendo. Então isso facilitou bastante. O uso das tecnologias também está muito presente, né? Mesmo porque, assim, todas as atividades que a gente propõe e tal, elas têm que ser postadas na plataforma, né? Cada uma nas salas das diferentes disciplinas. E muitas delas, assim, a gente incentiva o uso de outras tecnologias, de outros softwares, de pesquisa em repositórios digitais, entendeu? Então, tem todo esses recursos tecnológicos que a gente vai solicitando, né, ao longo das propostas, né? Então, quando tem uma tarefa para postar, que a gente tem que anexar alguma coisa, a gente tem a ferramenta portfólio. E aí a gente tem o portfólio individual e o portfólio do grupo, que algumas atividades a gente desenvolve em grupo, né? Outra também que a gente usa para comunicação mesmo é o correio. A orientadora de disciplina manda mensagem sempre que ela precisa. Nós mesmos trocamos entre nós do grupo, né, algum recado que a gente precise
mandar pro pessoal, pro orientador. E o mural. O mural a gente geralmente trabalha ele nas discussões durante a aula. A gente discute, a gente debate, depois a gente vem para o mural e posta a nossa conclusão sobre aquele debate daquela aula. Eles achavam que um curso à distância seria mais tranquilo, que eles teriam um certo relaxamento, assim, e na verdade o controle é muito maior, né? As atividades avaliativas são em número muito maior do que um curso presencial, né? E elas estavam em excesso realmente no começo do curso. Vieram para este curso achando que é a distância, é fácil e tal. E muitos disseram, nós nunca lemos tanto. No início a gente tinha muitas tarefas, né, assim, demasia, que a gente não tinha vida familiar, digamos assim, né? Era praticamente só atividades. Todos são trabalhadores, e acho que essa é uma das grandes dificuldades que acompanha qualquer curso de formação de professores. Domingo à tarde ou domingo à noite era o horário de ler texto e fazer atividade para postar, porque era o último. Muitas vezes a gente não conseguia durante a semana. Se nós considerarmos que o aluno trabalha, é difícil ele ir mais que 2 vezes na semana no polo. Então não aumentaria a parte à distância e manteria como está, 40 e 60. Além de ter vários tipos de avaliação, quase nenhuma das avaliações foi feita preconizando o que a gente aprendeu em avaliação, que é você aprender justamente a avaliar o aluno, o que ele cresceu, como ele evoluiu. A gente tem esse feedback da nossa orientadora. Ela fala, olha, você escreve diferente, você está... Só que as avaliações hoje do nosso curso, ela não é feita conforme é preconizado na própria disciplina da matéria. O estágio é uma outra dificuldade. Então, muitos trabalham período integral mesmo, quer dizer, manhã e tarde. E o tempo para fazer estágio? Então, muitos tiraram licença, alguns tiraram férias, outros para fazer os seus estágios, outros vão fazer agora. O que eu mudaria é a questão do cronograma do TCC. Eu acho que uma coisa que se favoreceria, né, encerrar, por exemplo, a disciplina agora e manter, por exemplo, nesses últimos 6 meses, o trabalho de TCC, né, exclusivamente para isso, com orientação, com presença, mas dedicado somente ao TCC. Eu acho que isso seria importante. E após 3 anos e meio de curso, eles chegaram lá. 998 professores que agora são pedagogos. Ana Cristina foi a representante dos formandos ao receber das mãos do governador Geraldo Alckmin um diploma simbólico. Na verdade, é sempre aprendizado. Quem está na sala de aula tem que se despedir de qualquer orgulho e entender que sempre tem espaço para aprender. Afinal de contas, se eu estou sempre querendo que meus alunos aprendam, eu tenho que estar disposta a aprender. Eu me sinto uma professora melhor. Eu acho que hoje eu conheço mais, né? Eu acho que a teoria dá para a gente esse suporte para encarar a prática de outra forma. Não adianta só a prática, você também tem que ter uma teoria para embasar a sua prática. Uma das coisas que mudou muito foi o meu repensar na minha prática. A gente fez um memorial durante as disciplinas e isso fez eu repensar a minha prática e voltar alguma coisa para isso. Mudou bastante. Esse curso da Unesp ele deu realmente para a gente, não, está fundamentado, está legitimado e deu propriedade para a gente trabalhar em sala de aula. Qual que é o balanço que o senhor faz do curso do ponto de vista pedagógico, tanto para o senhor quanto para a equipe de uma maneira geral? O balanço que eu faço é positivo. Acho que o curso é um curso muito bom, que foi um diferencial dentro da formação em pedagogia, né? E que ele realmente provocou, acho que nessa formação dos alunos, um diferencial assim, no acervo de conhecimentos e de perspectivas para atuar em educação nos anos iniciais. Formamos pedagogos melhor preparados do que em muitos cursos presenciais. E eu digo isso sem qualquer receio. Eu penso que esse curso foi muito bom para mim, profissionalmente. Melhorou muito no sentido de ter outras metodologias. Eu gostei muito, aprendi muito, me ajudou muito, principalmente no final. Eu acho que no final foi bem produtivo. Quando nós aprendemos no bloco de educação infantil, que é necessário que você fale com a criança no mesmo nível. E eu passei a usar isso com os meus alunos do ensino médio. Eles são maiores do que eu. Arroz, feijão, peixe, salsa, caramba. Nossa, lindão! Parece que era uma coisa só para criança, mas não é.
é a resposta do seu corpo e ele entende que você está ali, se aproximando e que você quer o contato com ele. Hoje, a visão que eu tenho, eu falo, nossa senhora, como é que eu dei aquela aula? Como que eu fiz aquilo? Uma visão tecnicista, positivista, até porque a minha história de vida, eu venci na vida, e aí eu achava que aquele aluno que tinha dificuldade, o problema é dele, porque se eu vencer, ele tem que vencer, e aí a gente começa a refletir. Se eu fizesse um retrospecto, né, de cada disciplina, cada uma delas foi interferindo na minha aula, né, na minha prática. Então, desde a questão da infância lá, utilizando aquele conhecimento que nós desenvolvemos ali, até agora, quando a gente chegou na gestão. Uma coisa que eu brinco na classe, todo mundo sabe, eu falo assim, pelo amor de Deus, todo mundo preste o próximo concurso para diretor e supervisor, né? Porque nós somos 1000 neste curso. Se desses metade entrarem na rede e de repente utilizarem o que foi aprendido, eu acredito que nos próximos anos nós vamos ter muita diferença na qualidade, principalmente da educação do Estado de São Paulo.